Olá, nós vamos agora à segunda parte do nosso tema Verdadeira Espiritualidade. Bem, no vídeo passado nós falamos acerca do encontro curioso e que teve muito a ensinar entre Cristo e a mulher samaritana. Hoje nós vamos continuar falando das caminhadas do Messias e como se tem muito a aprender com tudo isso, de uma forma muito simples, na verdade. Verdadeira espiritualidade. Amém? Nós vamos aqui para o livro de Mateus, logo o primeiro livro do Novo Testamento. Então nós vamos para o Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, né? Onde Cristo passa alguns ensinamentos ali. Então, no capítulo 1 de Mateus 5, no verso 1 de Mateus capítulo 5, começa assim: quando Cristo viu aquelas multidões, subiu a um monte, né, e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e então ele começou a falar, começou a ensiná-los. Felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes são as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas também. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos voltar aqui ao verso 3. A gente continua nos demais versos, mas vamos voltar ao verso 3, que diz: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Isso aqui é bem curioso, porque nós hoje observamos que existem alguns termos que são utilizados por muitas pessoas criticando, né, algo em uma pessoa. Então ela exalta essa característica, o termo usado pelas pessoas é essa pessoa é pobre de espírito, né? Não liga para essa pessoa é pobre de espírito. E eu já vi pessoas fazendo essas afirmações, por incrível que pareça, pessoas até que se dizem conhecedoras bastante da Escritura. Mas esse é um conceito errado, né? Na verdade, porque Cristo diz que o pobre de espírito, ele diz que essas pessoas são mais felizes espiritualmente, porque o reino dos céus
é delas, né? Isso está ligado diretamente à humildade. Então, é claro que existe uma diferença no termo que as pessoas usam de forma completamente negativa, né? Evidenciando que há de pior nas outras pessoas. Talvez o termo utilizado deveria ser outro, não é verdade? Mas dentro desses ensinamentos de Cristo, uma pessoa que se diz pobre de espírito é aquela pessoa que sabe, que tem essa consciência de que sem Deus ela não consegue, de que sem o Criador ela não avança, e de que ela depende do Criador, de que ela acredita no Criador, de que ela tem fé nele, de que ela sabe da benfeitoria de Cristo por ter salvado a sua alma, por ter entregado a sua própria vida por ela. Então, aqui quando diz pobre de espírito, ele está dizendo uma pessoa humilde, que sabe reconhecer, e uma pessoa que está aberta sempre, né, a reconhecer seus próprios erros também, suas falhas. Essas pessoas têm muito mais chances de acertar do que as pessoas de espírito altivo, né? Talvez o termo correto seria esse, altivo, orgulhoso, para se rotular alguém que de repente desagrade, tem as características negativas que uma pessoa queira exaltar. Também nós lembramos da passagem do jovem rico também, que ele tinha tudo, você viu, mas ele não era pobre de espírito. Então ele ficou triste por não poder fazer o que Cristo disse na época: vende o que você tem e dê aos pobres. Então aí tem diferenças aí. Faltava muito nele ainda, né? Ele não era humilde. Então, como que ele se dizia: eu faço tudo, eu jejuo, eu vou ao templo, eu sacrifico, eu cumpro os mandamentos, eu sigo a Torá certinho. Então vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Talvez, se ele fosse uma pessoa humilde de fato, aquilo para ele não seria nada. E você pode ter certeza que ele compreenderia de outra forma, e teria uma visão do que é, na verdade, a prosperidade. Mas quando você está caminhando com Cristo, que não tem necessariamente a ver com dinheiro exatamente, mas não significa que aquela pessoa, de repente, que tem os seus negócios, de repente não vai mais ter isso. Mas a sua mentalidade completamente muda em relação a isso, e o que tem dentro do seu espírito transcende para fora, e uma pessoa humilde brilha, uma pessoa humilde alcança pessoas, uma pessoa humilde atende os necessitados, e não significa que ela vai se tornar necessariamente pobre de fato. Então o conceito de pobreza que hoje em dia existe, principalmente dentro de um sistema religioso, é completamente humano. Não compreender a mentalidade do mestre, não entender os seus verdadeiros ensinamentos. Então isso tem a ver com quando nós falamos sobre a verdadeira espiritualidade. Então eu gostaria de continuar nessa parte ainda, mas queria trazer à memória esse tema, voltando nessa parte aqui do Sermão da Montanha, o verso 3, amém? Nós vamos dar continuidade no nosso próximo vídeo, ainda no Sermão da Montanha, para não ficar muito extenso, e a gente se fala no nosso próximo vídeo. A gente se vê.